Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, aqui estamos para tomar a palavra de Deus e nesta série de programas sobre o livro de Atos dos Apóstolos, estamos vendo a história da igreja. Estamos caminhando com os apóstolos, caminhando com os primeiros discípulos, estamos vendo como o Espírito Santo vai trabalhando com a igreja, amadurecendo a igreja, resolvendo os problemas que vão surgindo e mostrando como a igreja é tão linda, como ela caminhou até os nossos dias. Mas, no programa de hoje, nós vamos ver algo que aconteceu naquele tempo e continua acontecendo hoje. Resistências ao Evangelho. Que resistências são estas? O que pode impedir que o Evangelho avance? O que pode impedir que o Evangelho caminhe, rompa, entre por todas as portas, em todas as nações da terra? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir Deus, para deixar Deus falar ao seu coração. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vamos ver que em muito tempo sempre houve resistências. Sempre nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter desafios, nós vamos ter obstáculos à frente. E como vamos vencer? O que devemos fazer? Então nós estamos vendo Saulo e Barnabé caminhando, indo em suas viagens missionárias, passando pelas cidades, consolidando as igrejas, plantando igrejas. Nós vamos ver que Saulo e Barnabé estarão sendo separados para uma obra. Ou seja, Deus nos separa para a sua obra. Deus nos chama para servirmos na sua obra. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Bem, nós vimos que Barnabé, ele foi lá para Antioquia, porque em Jerusalém eles tinham ouvido dizer que em Antioquia a igreja estava crescendo, a igreja estava se multiplicando. Enviaram Barnabé para consolidar o trabalho ali, para Barnabé ver como que estava, se eles estavam caminhando certinho dentro dos ensinos de Cristo. Barnabé foi e ficou feliz demais. A obra estava crescendo, multiplicando e ele sabia que precisava de um mestre. Então ele vai a Tarso, busca Saulo. E Barnabé e Saulo ficam ali em Antioquia e a igreja cresce, se multiplica. Os irmãos têm fome e sede da palavra de Deus. São pessoas de oração, são pessoas com o coração cheio de alegria para compartilhar a fé, para evangelizar. E diz aqui o texto que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé era profeta, Saulo era mestre. Então, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. 5 homens que estavam ali à frente da igreja. 5 homens cheios do Espírito Santo que se destacavam para o ensino, se destacavam na palavra profética, na pregação, se destacavam vamos dizer assim, na assistência à igreja, fazendo-a crescer. E então o Espírito Santo diz: separai-me, Barnabé e Saulo. Deus iria enviar
A palavra apóstolo significa enviado. Então, Deus iria enviar Barnabé e Saulo. Os enviaria para uma obra especial. Nós vamos ver aqui que em todo tempo está sempre o nome de Barnabé primeiro, depois Saulo. Vai chegar um momento no livro de Atos que vai inverter. Saulo vai ficar em primeiro lugar e depois Barnabé. Nós vamos vendo que Deus, Ele caminha com a igreja, mas Ele caminha também com cada pessoa. Deus caminha conosco. Ele nos faz crescer, crescer espiritualmente, crescer na graça, crescer no conhecimento dEle, crescer no desenvolvimento do nosso trabalho. E aqui diz que a igreja estava crescendo, eles estavam servindo ao Senhor, e então, ao jejuarem, orarem, o Espírito Santo diz: separai-me. Estes dois vão sair. Vocês estarão aí, esses dois eu vou enviá-los para longe. E o Senhor disse: eu os separei para uma obra especial. E jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Este é um envio missionário, um envio para outras nações, para outras cidades, para uma obra específica. É o que Deus faz. Na igreja, o Senhor separa alguns para a música, para a adoração, separa alguns para o evangelismo, separa alguns para plantarem igrejas. Plantar igreja é o trabalho apostólico. Plantar a igreja não é fácil. Você tem de chegar, você tem de ver o terreno, você tem de preparar o terreno e você vai lançar a semente e você vai cuidar do fruto para que persevere, para que aquela semente, aquela plantação possa produzir mais fruto ainda. Separai-me a Barnabé e a Saulo. Quem sabe Deus está dizendo para separar você. Quem sabe você será um missionário. Quem sabe Deus está te chamando para ser um evangelista. Quem sabe Deus está te chamando para assumir um lugar no corpo de Cristo que você está resistindo. Um ministério para o qual Deus já te preparou e Ele está te chamando. É o Espírito Santo. E nós devemos simplesmente obedecer. Impondo as mãos sobre eles. A imposição de mãos nos fala sobre o envio, nos fala sobre a bênção de Deus, o fluir do Espírito Santo. Então, agora nós vamos ver um personagem que vai entrar na história da igreja aqui. Olha, a igreja vai tendo experiência com tanto tipo de gente. Vamos ver quem é este Elimas, o mágico. Uau! Naquele tempo tinha mágico? Com prestidigitação? Isso mesmo. Atos 13, de 4 a 8. Nós lemos assim. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Então, o Espírito Santo envia a Saulo e Barnabé. Eles descem a Seleucia e vão para Chipre. Vão para Chipre. Sabemos que Barnabé era natural de Chipre. Ora, Barnabé, quando Saulo veio de Damasco e em Jerusalém ele foi perseguido, ele enviou Saulo para sua terra natal.
enviou Saulo para Tarso. E Saulo vai pregar lá em Tarso, entre os seus parentes, entre os seus conhecidos, entre os seus familiares, porque Deus faz isso. Muitas vezes nossos familiares vão rejeitar, vão até perseguir, mas eles precisam ouvir o Evangelho através de nós. E agora é a vez de Barnabé. Barnabé, natural de Chipre, levita, homem de Deus, homem bom, cheio do Espírito Santo, um apóstolo. Ele então está junto com Saulo em Antioquia. Deus diz: separai-me os dois. Uma dupla dinâmica. E sabe o que Barnabé faz? Como ele é um agregador, ele chama João Marcos, que é primo dele. João Marcos era jovem ainda. Ele quer que João Marcos cresça no evangelismo, que ele cresça aprendendo mais sobre como plantar igrejas e pregar o evangelho. Então, Barnabé está indo para Chipre, para a sua terra natal. Chegam a Salamina, anunciam a palavra de Deus onde? Nas sinagogas. É claro, onde eles vão, cada cidade onde eles chegam, tem judeus, tem sinagogas. E eles vão começar a pregar onde? Exatamente nas sinagogas. Quando vão encontrar os judeus? Aos sábados. Eles são judeus, eles se vestem como judeus, eles falam a língua hebraica para ler a palavra de Deus, eles cantam os cânticos, eles vão às sinagogas para anunciar o Evangelho. Nós percebemos aqui que Deus é muito sábio. Deus, ele já tem toda a dinâmica para que possamos levar a mensagem. Então, em cada cidade, eles iam primeiro nas sinagogas. E agora João ali está. Qual a importância de João Marcos com eles? É que João morava em Jerusalém. João, que escreveu o Evangelho de Marcos, João acompanhou toda a trajetória de Jesus. João foi testemunha ocular, João Marcos foi testemunha ocular dos milagres de Jesus. Quantas vezes ele esteve ali com a multidão, comendo do pão que foi multiplicado, dos peixes, ouvindo as parábolas de Jesus, ouvindo as mensagens do Senhor. João era testemunha ocular. Saulo aceitou Jesus no caminho para Damasco. Ele recebe do Senhor o entendimento, mas ele não foi testemunha ocular do que Jesus fez. Por isso João era tão importante para Barnabé, para a igreja, para contar o que ele viu. Mas eles chegaram até uma ilha chamada Pafos. E ali um certo judeu mágico, falso profeta, por nome Bar Jesus, olha só, Bar é filho de Jesus, olha só. E ele estava junto com o procônsul da ilha de Pafos, o procônsul Sérgio Paulo. Esse procônsul era um homem inteligente, ele queria ouvir o Evangelho, ele se aproximou de Barnabé e Saulo e ele disse: falem para mim, eu quero ouvir o que vocês têm para me ensinar, eu quero ouvir o que vocês estão ensinando. Que palavra é esta? Que mensagem é esta? Eu quero ouvir. Mas, junto com Sérgio Paulo, estava esse Elimas. E esse Elimas se opunha. Ele se opunha. O que Paulo falava, ele contradizia. Ele era oposição ao Evangelho. Oposição ao que Saulo ensinava, ao que Barnabé ensinava. E o procônsul era um homem inteligente, mas as pessoas gostavam muito do lazer, das artes mágicas, da prestidigitação, tiraram uma pomba da manga da camisa, tiraram um coelho da cartola e tantas outras coisas. Aquilo fascinava as pessoas. Então, o procônsul tinha ao seu lado ali aquele mágico. Mas nós sabemos que a mágica não é real.
ela é prestidigitação, ela é um movimento, existe todo o aparato para fazer a mágica. Existem lojas aí que vendem os artigos para se fazer mágica, porque é um modo de enganar a nossa visão, enganar os nossos sentidos. Mas o Evangelho não tem engano. No Evangelho de Cristo é a realidade, é a verdade agindo nos corações. Ninguém vai fingir, ou os milagres do Senhor não têm nada a ver com a mágica. Pelo contrário, quando o Senhor cura, Ele cura de verdade. Quando o Senhor liberta, Ele liberta de verdade. Quando o Senhor ressuscita, a ressurreição verdadeira. Porque o Senhor, nosso Deus, é um Deus verdadeiro. Porque Jesus, Ele mesmo disse a respeito de si, eu sou a verdade. Então, com Deus não tem prestidigitação, não tem nada para enganar. Na época do profeta Elias, ali estavam os profetas de Baal, que usavam de meios de engano para fazer com que a nação de Israel, o reino do norte, pudesse crer no seu Deus Baal. Como eles faziam? Eles tinham o seu altar oco e eles colocavam, entrava alguém ali naquele altar por baixo e o sacerdote lá em cima colocava o sacrifício, o novilho, a ovelha, e eles não punham fogo. E diziam, Baal, manda fogo. E a pessoa por baixo colocava o fogo. E eles gritavam, oh, Baal é Deus. Mas era tudo engano. E nós sabemos que hoje existe muito engano, porque Satanás é o rei da mentira, é o pai da mentira, é o senhor da mentira. E não somente isso, mas ele também é o rei dos mentirosos. O Senhor é a verdade. Ele é verdadeiro. E em Deus não há engano algum. Então, quando o profeta Elias levantou o altar lá no Monte Carmelo, ele molhou todo o altar com água. Molhou a oferta, o animal morto ali em cima, o novilho. Ele abriu um rego em volta do altar que ficou cheio de água. A gente sabe que lenha molhada não pega fogo, não pega fogo. Mas Elias ora, Senhor, manda fogo do céu. Mostra que é o Senhor que está fazendo tudo isto. Manda fogo do céu. E então desce fogo e queima a lenha molhada e queima o sacrifício. Só o Senhor é Deus, porque Deus é o Deus da verdade. Mas vamos ver o que esse Elimas, como ele se opôs ao Evangelho. Atos 13, de 9 a 11, diz o seguinte, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos de Deus? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Imagina a cena. Saulo está pregando, agora ele já é chamado Paulo, seu nome romano, Saulo ou Saul, seu nome hebraico, Paulo, seu nome romano. Saul significa grande, o rei Saul era bem alto, Paulo significa pequeno. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, olha para ele e vê que aquele homem está atrapalhando. Ele vê que o procônsul quer Jesus, o procônsul quer ouvir a palavra de Deus e aquele homem está se opondo. Então, Saulo olha para ele e diz, ó filho do diabo,
todo mundo que está ligado à mentira é filho do diabo. Se você não crê na verdade, crê na mentira, ou você é filho de Deus crendo na verdade, ou filho do diabo crendo na mentira. Ou você está na luz com Jesus, ou sem Jesus está em trevas. Não tem outro caminho. Todas as religiões são boas, todos os caminhos levam a Deus, absolutamente. Absolutamente. As religiões confundem as pessoas. A verdadeira religião, a verdadeira ligação do homem a Deus é através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Não existem outras verdades, só Jesus. E é o que todos verão naquele dia, quando tiverem o seu encontro face a face com Deus. Então, Saulo olha para ele, Paulo olha e diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia. Gente, geralmente, junto com a mentira, vem a maldade. Por quê? Porque a mentira é filha do diabo. E o diabo é mau. Deus é bom. O diabo é mau. Deus é a verdade. O diabo é a mentira. Então ele falou bem claro com todas as letras: ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, inimigo de toda justiça. Uau! Olha o que o Senhor está dizendo aqui, que quem anda na mentira é inimigo da justiça. Quantas coisas? Engano, malícia contra a justiça. Aqueles que estão na mentira e que são filhos do diabo. Não cessarás de perverter os caminhos de Deus. E aí, Paulo traz uma palavra para ele, ó. A mão de Deus está sobre você e você vai ficar cego, não vendo o sol por algum tempo. Paulo não quis dizer para ele ficar para sempre cego, não. Mas durante um tempo você vai ficar cego para você poder pensar, para você mudar o seu jeito de ver e de olhar para Jesus e para você não atrapalhar a obra de Deus. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa de escuridade e, andando à roda, procurava quem pudesse guiá-lo pela mão. Olha o versículo 12 de Atos 13. O procônsul creu em Deus. Está escrito: então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com toda a doutrina do Senhor. O procônsul viu o sinal, o procônsul viu quem era o Deus de Paulo e de Barnabé e creu na doutrina, creu na palavra. Quando nós cremos em Deus, quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos na verdade, nós somos libertos. Nós passamos a enxergar, passamos a andar na luz como Ele na luz está. E ao andar na luz, nós podemos deixar a luz do Senhor brilhar e nos tornamos também pregadores da palavra. Você está na luz ou nas trevas? Você ama a verdade ou a mentira? Você é filho de Deus ou, como este homem aqui chamado filho do diabo? Que você possa crer na verdade, crer em Jesus e entregar a sua vida totalmente nas mãos deste Deus maravilhoso, deste Deus de pureza, de sinais e de poder. Vamos orar? Orar agora para que você entregue a sua vida ao Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti, Senhor. Contempla a minha vida. Tem tanto erro, tem tanta falha, tem tanto pecado, mas eu te peço perdão. Perdoa, Jesus. Perdoa todos os meus pecados. Não fique um só pecado em meu coração. Lava-me, limpa-me, transforma-me. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero receber de Ti a verdade, a justiça, a pureza e o Teu amor.
Enche-me com Teu Espírito Santo e capacita-me a viver na Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser Teu, somente Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom andar na verdade. Como é bom ser liberto. Como é bom pertencer ao Senhor. Fique firme e que você possa aprender mais da sua palavra, orando, adorando e servindo ao Senhor de todo o coração. Te espero no nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!